Shalom pessoal, Rabino Jax, para falar com vocês essa semana sobre a Parashá Vayeshev. Parashá dessa semana, esse também é o Shabbat, nesse caso o primeiro de Hanukkah. Vamos falar sobre o José do Egito. Ele é um dos personagens, para mim, mais interessantes da Torá. Um sujeito que vive uma vida assim incrível, um sujeito que chegou a ser a segunda pessoa mais importante do Egito, com a diferença que a primeira pessoa mais importante do Egito era alguém que era um membro do clube do esperma sortudo. Ele nasceu faraó, né? Nasceu filho do faraó, portanto ele não fez esforço para chegar a faraó. José, por outro lado, ele começou do nada, né? Eu já vou chegar lá. E ele é um sujeito que teve uma vida que era, eu diria, uma vida de ascensorista, né? De elevador, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, para baixo. A vida inteira de José foi para cima e para baixo, terminando em cima. Ele é uma verdadeira personalidade, né? Então, nós começamos a leitura essa semana e por 4 Shabbatot consecutivos, por 4 Parashot da semana, nós vamos aprender a história do José do Egito, né? A história começa com ele tá por cima, né? Tá montado na, como é que é, no Jabá, não sei o que ele tem, que ele é um filho favorito do Jacó, e ele já começa se gabando para os irmãos, porque os irmãos têm túnicas normais e ele tem uma túnica com listras. É interessante porque muita gente diz, uma túnica de muitas cores. Não é verdade. A ideia da túnica de muitas cores, por falar nisso, está conectada com um show da Broadway, chamava Joseph and his Technicolor Mantle, José e o seu manto Technicolor, que foi criada por um judeu aqui de Kansas City. Tá? Eu sempre digo para vocês que Kansas City é a Jerusalém da América. Bom, então ele começa por cima, né? Está armado, se gabando da túnica que ele tem de listras, em hebraico diz ketonet passim, e aí os irmãos dele ficam com inveja, né? E aí nós lemos de fato até em Gênesis 37 e 24, eles pegam ele, jogam ele num buraco, e o buraco estava vazio, não tinha água nele. Inclusive Rashi, nosso grande comentarista, diz que esse buraco estava cheio de escorpiões e cobras. É horrível, uma situação horrível. Aí chegam, não está claro se são os midianitas ou ismaelitas, agarram ele, vendem ele como escravo no Egito. Lá ele vira o mordomo, o sujeito a cargo da casa de um nobre etíope chamado Potifar. E aí, ele já está começando a galgar o sucesso. Aí tem outro problema. A esposa do Potifar, que é chamada Potifera, ela tem um assédio sexual, porém ela o acusa a ele de ter assediado sexualmente. Ele acaba na prisão, né, quer dizer, sobe, desce, como ascensorista, né? E ele termina na cadeia, esquecido por todo mundo que ele ajudou. E esse é o fim da Parashá dessa semana. Aí, espera até cenas do próximo capítulo, vem semana que vem. Você vai ler a Parashá da semana que vem, vai nos trazer José galgando o sucesso da prisão para ser a segunda pessoa mais importante do Egito, e como eu já disse, claramente faz a pessoa mais capaz. E o Egito não era um paizinho do terceiro mundo como é hoje, era a maior potência do mundo. Então, um sujeito incrível, né? Então a vida dele é sempre para cima, para baixo, e termina por cima. Nós esperamos que talvez assim seja a nossa vida, né? Nossa vida também é cheia de altos e baixos, momentos que nós estamos assim super bem, e momentos que a gente sente que a gente está num buraco, né? E talvez a lição aqui é que esses dias que você está no buraco, que você se sente sozinho, eles não duram para sempre. Isso passa.
como tem um clichê que diz, né, que o céu fica mais escuro exatamente antes do amanhecer. Então, bom. E o que é verdade para as nossas vidas individuais como pessoas, também é verdade para a sociedade. Nós estamos terminando um ano horrível, um ano que parece que já dura uns 3, 4, que não acaba mais, só tem desgraça, um ano que aqui nos Estados Unidos houveram eleições horríveis que fragmentaram as pessoas, as amizades, famílias, até mesmo casamentos. Nós tivemos situações horríveis com racismo de ambos os lados, de negros contra brancos e brancos contra negros, e quebra-quebra, eventos horríveis que nunca ocorreram antes nesse país, né? E, como se isso não fosse suficiente, acima de tudo, tivemos a pandemia da corona, que é horrível aqui nos Estados Unidos, certamente horrível no Brasil, os 3 piores países do mundo, Brasil, Estados Unidos e Índia, né? E a economia está horrível, as pessoas não têm trabalho, não têm condição de trabalhar, de sair, o risco do vírus, tá? Acho que todos nós estamos nos sentindo como se nós fomos jogados num buraco, né? Porém, por sorte, 2021 falta alguns dias só. Hoje é dia 11 e faltam 20 dias só. Ainda bem, né? Aqui nos Estados Unidos as eleições já acabaram. Acho que a situação racial deu uma melhorada. Acho que tendo eleito presidente democrata, eu acho que vai amenizar também. E nós, justamente ontem, primeira vez aprovaram um set de vacinas. Eu sei que no Brasil também tem vacina, logo já vão começar a ver uma vacinação. E acho que nós vamos começar a ver a luz no fim do túnel. Nós estamos começando a sair do buraco. E talvez não, de fato, e curiosamente isso acontece tudo dentro do contexto de Hanukkah. Hanukkah, essa talvez é a mensagem escondida, secreta de Hanukkah. Que durante, pelo menos aqui no hemisfério norte, né, e como era Israel também era hemisfério norte quando Hanukkah foi criado, quando veio a existir, né? Que talvez no momento mais frio, mais escuro, né? Aqui nós acendemos uma luz. E não só nós acendemos uma luz, mas nós todas as noites aumentamos a luz, né? Começa com uma vela, depois 2 velas, 3 velas. Cada noite tem mais luz, visando ter mais luz. De fato, essa é a halachá, a lei, de acordo com a escola de Hillel. Havia uma outra escola paralela dele, em competição, a escola de Shammai, que dizia que não, você tinha que fazer o oposto, você tinha que começar com 8 velas, diminuir até ter uma, diminuir a luz. Mas não é o que nós fazemos, nós aumentamos a luz, né? E essa festa, Hanukkah, né, é chamada na literatura judaica, na tradição, Chag Urim. Chag, festa, Urim, das luzes. Então é um festival das luzes. E de fato, quando você vê alguém, não é Chag Hanukkah Sameach ou Hanukkah Sameach, não, é Chag Urim Sameach. É isso que você diz para as pessoas em Hanukkah. Então, qual é o objetivo de aumentar as luzes? É proclamar um milagre. E eu creio que não é coincidência que os nossos amigos cristãos, nessa época do ano, também colocam luzes na casa dele. Eu posso olhar aqui pela janela, não sei se eu vou... Eu mostro para vocês. Não sei se vai dar para você ver. Deixa eu tentar. Na frente da minha casa, dá para ver que os meus vizinhos têm luz. Dá para ver que ela tem a casa inteira, ó. Você viu? Aqui é super legal, assim. Isso que são decorações humildes, que tem gente que coloca, parece um incêndio. Enfim, então não é coincidência que os cristãos também procuram aumentar a luz nessa época do ano. Uma coisa super legal, se você mora, eu só sei em São Paulo, né? Não sei no Rio onde seria,
Mas se você mora em São Paulo, quando eu estava crescendo, essa época do ano, você ia no Bom Retiro, e o meu bairro que eu morava, e aí você colocava Hanukkah na janela. E aí você olhava os prédios, todos tinham luz nas janelas. Imagino que hoje no Higienópolis seja assim, né? Enfim. Eu conheci outro dia uma moça que ela era Wiccan. Wiccan é como pagão, bruxa, né? E eles celebram, exatamente nessa época do ano, algo que chama Yule, Y-U-L-E, que é uma vigília da noite inteira, fica da noite inteira com velas durante a noite do solstício de inverno, que é a noite mais curta do ano. E esse ritual pagão me fez pensar no famoso Midrash, que está em Avodah Zarah, no Talmud 8a, que diz que quando Deus criou o primeiro ser humano, Adão, e aí ele viu que durante o dia tinha luz, aí de noite o sol começou a desaparecer, ele se desesperou, né? Começou a chorar, a rezar, a fazer oferendas para Deus, né? E ele falou, o mundo está escurecendo, o mundo vai acabar. E aí quando o sol nasceu no dia seguinte, ele ficou super contente, ofereceu sacrifícios para Deus e disse, essa é a maneira da natureza e eu nem percebi. Ou seja, que no final, depois das trevas vem sempre a luz. A mensagem da história do José do Egito, mensagem da nossa cultura popular, a mensagem de Hanukkah, é essa mesma, que quando a vida parece estar muito escura, nós devemos buscar a luz. Devemos saber que a luz vai vir, ela vai chegar. E essa luz é uma expressão da nossa crença que melhores dias virão. E essa é uma mensagem que nós desesperadamente precisamos escutar e internalizar nessa época do ano, agora que 2020 está acabando. Outra coisa que você precisa fazer muito é dar um joinha, um like, se inscrever se você não se inscreveu. Agora, se você tem amigos, Hanukkah, Natal, você quer dar um presente ótimo para eles, recomenda se inscrever no canal, é grátis, você ainda poupa dinheiro, tudo. E todo esse dinheiro que você está poupando de presente, você pode apoiar o canal, vai ter informação aí de como apoiar. E, se quiser saber mais, ter mais contato, se inscreva na Brit Brachá, como eu digo sempre. E eu disse, recomende esse vídeo para seus amigos, se não gostou, recomenda para seus inimigos. Tá bom? Chagurim Sameach, Shabbat Shalom.